mais uma entrevista aqui para o curso de Jogos Digitais. Estou aqui com o Gerson Valadares, um dos grandes profissionais aqui na área de jogos, que saiu de Recife e está caminhando pelo mundo. Quem sabe ele para aqui novamente no Brasil. Tudo bom, Gerson? Eu queria saber como foi na sua palestra, falando sobre a importância de processo, como você aprendeu nesse período que você vem trabalhando. O processo de desenvolvimento, muita gente que gosta de fazer jogo, gosta de pular direto para fazer o jogo, né? Não, ou pensar no jogo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E uma das coisas que eu aprendi na minha carreira é que tem 3 partes que você precisa resolver: pessoas, processo e produtos. Você não pode pensar no produto antes de ter resolvido a parte da pessoa e do processo. Pessoa, o que quer dizer? Quer dizer, eu tenho o número de pessoas certas para fazer esse jogo, eu tenho elas têm o talento adequado, elas já têm a formação adequada, estão com o equipamento certo. Uma vez que você tem isso, aí você passa para o processo. Como que a gente vai desenvolver? Não, tem que primeiro pensar na ideia, depois fazer um protótipo, depois testar, depois desenvolver um pouco mais, e aí depois termina, depois conserta e depois lança. Então tem a ordem, né? Para você não pular etapas. E isso quer dizer qual parte de documentação você precisa no começo para você poder se guiar durante o desenvolvimento. No roundtable dos indies que teve mais cedo hoje, um deles falou que foi o maior erro que ele cometeu foi ele não ter documentado o projeto. Ele pulou, eles começaram a fazer um projeto de 18 meses com 6 pessoas e não tinha documentação, então isso causava coisa do tipo 6 meses depois eles refaziam uma decisão que eles já tinham feito, mas como eles não tinham anotado, eles esqueceram, e aí ficava indo e voltando, e isso causa bug no software, causa dor de cabeça, estresse. Então, sem processo, é difícil partir para o jogo. E aí sim, se você sabe que tem as pessoas certas e tem o processo certo, o jogo é muito mais fácil. E sobre a importância de network, já que você estava falando de pessoas, processo. O networking, eu acho que isso talvez seja importante em qualquer área, mas na área de jogos, como não tem... A informação é muito artesão, assim, sabe? Não é um negócio que é bem formal, você vê um livro, o livro te explica tudo. É muito conhecimento, cada empresa tem um conhecimento específico dela, que ela criou, um processo específico. Então é muito importante você ir para as conferências, ir para os eventos, estar nos blogs, estar nos sites e estar tentando fazer contatos e conhecer o maior número de pessoas possível, porque com isso você aprende não apenas outras formas de fazer que pode ser útil para você, mas também você cria um contato que pode ser interessante para você no futuro, né? Por exemplo, quando eu fui para a Finlândia, mudando do Brasil para lá, a principal razão pela qual, não a principal razão, mas tipo, o que possibilitou a saída foi porque eu já tinha conhecido o cara que ia ser o cara que me contratou. Eu conheci ele numa conferência 5 anos antes, então a gente já tinha um relacionamento e tal. Eu acho que se fosse uma pessoa estranha simplesmente colocando o currículo, talvez ele não tivesse olhado, mas como ele me conhecia, ele olhou o currículo. Então não que conhecer lhe dá o trabalho, mas pelo menos ele te põe na chance de você se expor, né? Então, tanto da forma para você ser contratado, como também você contratar, né? Às vezes eu conheço uma pessoa, o cara é legal, e aí, sei lá, 1 ano depois, ou meses depois, aparece uma vaga e eu lembro, tem aquele cara, por que eu não vou lá falar com ele? Então te ajuda de várias formas, é muito, muito valioso o network. O que um aluno precisa fazer numa entrevista para conseguir ganhar uma vaga? Primeiro, conseguir entrevista já é difícil, né? Porque o primeiro fator é o pessoal analisa o seu currículo, o seu portfólio, etc. Se você não tem experiência, a melhor coisa que tem, obviamente, é você ter experiência na área. Na verdade, a melhor coisa que tem é você ter experiência na área e ter feito um jogo de sucesso que todo mundo conhece. Porque, obviamente, você chega lá e fala, eu trabalhei no Battlefield, aí todo mundo fala, opa, claro, veio. Mas se você não tem isso e você não tem experiência, a melhor coisa que você pode fazer é ter um portfólio legal. Por exemplo, na área de arte, se você é um modelador, 3D, etc., se você tiver modelos legais, uma modelagem bem feita, você põe seu portfólio legal na internet, isso já atrai a pessoa. Mesmo que você não tenha experiência, se você mostrou que você consegue fazer aquilo, aumenta a chance deles te chamarem para uma entrevista. Programação é a mesma coisa, você pode fazer um demo, faz um jogo, não precisa ser um jogo super criativo se você é um programador, o importante é você mostrar que você sabe fazer bem. Então, pega o Unity, faz um jogo que já existe, faz um remake do Tetris, por exemplo, para você não perder tempo lá tentando descobrir as regras. Se foca em desenvolver ele de forma que o gráfico funciona bem, é tudo smooth, não fica travando, mostra que você sabe, que você entende de programação. Disponibiliza o código se alguém quiser olhar para ver como você programa, como você formata, etc.
O importante, se você não tem a experiência, é importante você tentar fazer e tentar conseguir a experiência no seu próprio ritmo e usar essa experiência como portfólio. Isso é uma forma muito comum do pessoal conseguir uma entrevista, né? E, obviamente, depois que você consegue a entrevista, durante a entrevista, depende da área, por exemplo, para programador geralmente tem um teste, então eles vão te dar um problema para resolver, você tem que pensar na hora de resolver. Mas, obviamente, se você tem a formação certa e você tem... Esses testes são super simples. Se você tem uma formação forte, sólida de um curso, etc., é super simples de fazer o teste. O mais importante é você atrair a atenção deles com o portfólio. Qual a sua opinião? O que o cara deve agregar no curso dele? Seja fazendo o curso de jogos digitais ou o cara está fazendo design? O importante do curso, eu acho, é você utilizar os conhecimentos, né? Por exemplo, tem muita gente que faz o curso, mas não aprende ou não usa o tempo para se aperfeiçoar, né? Por exemplo, quem está no curso tem que trabalhar no portfólio, porque o portfólio, você até utiliza o portfólio para crédito na universidade, então tem que aproveitar essas duas coisas e fazer tudo junto, né? A formação, ela não é o maior requisito, por exemplo, para a programação, vamos dizer assim, 80% das pessoas têm formação e 20% não, então não é impossível você não ter a formação, mas a formação ajuda. Se você fez um curso legal que o pessoal reconhece e tal, ajuda bastante. E o curso certo, com o portfólio certo, é a combinação melhor. Sobre o cenário que o Brasil está vivendo agora, principalmente em Pernambuco, como é que você enxerga esse... Pernambuco, eu acho que tem uma vantagem sobre as outras cidades, talvez até, porque tem uma comunidade forte já lá, né? Tem várias empresas, tem a Jinx, tem a Manifesto, tem a Joy Street, tem várias empresas lá que estão desenvolvendo. Então, uma forma de você conseguir essa experiência é ir trabalhar lá primeiro, entendeu? Você não precisa sair de casa, você não precisa se mudar para o exterior, você consegue pegar a experiência já lá. Na Jinx, Fred, eu estava conversando com o Fred, que é um dos meus sócios da época, ele falou que passaram na Jinx cerca de 150 pessoas ao longo dos anos, 190 mais ou menos, eu acho, das quais 42 estão trabalhando no exterior hoje. Então, é possível, principalmente para quem está em Recife, porque se você está lá, o pessoal já tem experiência de qualidade que você consegue aprender. E outra coisa, as empresas de fora, certas empresas como a Uga ou a Digital Chocolate, eles já conhecem que o pessoal da Jinx é bom, o pessoal de Recife é bom. Então, se você chega para essas empresas, eles já contratam você, entendeu? Assim como na minha época de faculdade, o pessoal da Microsoft ia contratar o pessoal de ciência da computação lá da Federal, porque eles sabiam, o pessoal da Federal é bom, eles contratavam sem pensar, já traziam vários. Com a área de jogos, Recife tem essa vantagem também. Então, o primeiro passo interessante seria, depois de você fazer seu portfólio e tal, vai procurar emprego nessas empresas que estão lá perto, que é o primeiro passo para você, né? E depois é mais fácil você dar o segundo passo. Só para finalizar, a gente tem duas empresas que nasceram lá do curso de jogos. Uma é a IKEA, que já é empresa mesmo, chamando estagiário lá do curso, inclusive, e uma outra que é uma startup, que é a Devolense, trabalhando jogos da área de saúde e educação. Aí eu queria que você desse uma mensagem para esses alunos que estão empreendendo muito novo e o que eles devem fazer para trilhar um caminho mais longo, né? E não morrer tão cedo como geralmente acontece com as startups, principalmente se a gente reportar a alguns empreendimentos antigos. Eu acho que o mais importante se você está empreendendo é o seguinte: a parte técnica, a parte criativa, obviamente é importante. Então você precisa ser bom tecnicamente, você precisa ser bom criativamente, tá? Mas a parte que as empresas geralmente esquecem é a parte do negócio, né? Qual o modelo de negócio certo, entender o cliente, então o pessoal que está trabalhando com saúde, entender como que esse software vai ser usado, entender por que um médico de repente queria usar isso ao invés de usar outra solução. Você precisa realmente entender isso para você ter sucesso. Uma coisa que a gente fez na época da Jinx foi, a gente adicionou 2 sócios que eram da área de administração e de negócio, porque a gente sabia que a gente era de computação, a gente sabia resolver a parte técnica, sabia resolver a parte criativa, mas a gente não tinha ideia da parte de negócio. Então a gente adicionou os sócios, isso deu certo pra gente. Essa é uma sugestão também para quem está começando a empresa, garantir que sempre tem um cara de administração de empresas, alguém que entenda de finanças, todas essas coisas que são chatas, mas são super importantes para você ter sucesso, né? E obviamente não esquecendo do jogo, que é o que vai fazer o produto, é o seu diferencial, é o que vai fazer você ter sucesso, mas tem que ter o pessoal que tem o olho nessa parte também. Obrigado.